E aí, já parou para pensar? E se o universo viesse com um manual de instruções? Pois é exatamente essa a ideia por trás da nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar num conjunto de princípios super antigos que, dizem por aí, governam a nossa própria realidade. Vamos começar com essa pergunta, que é o centro de tudo. E se cada coisa que acontece, sabe, desde o menor átomo até a maior galáxia, e se tudo isso seguisse um conjunto de regras? É essa a promessa do que a gente está prestes a descobrir. E o mais curioso é que, segundo essa tradição milenar, não são centenas de regras super complicadas, não. São só 7. 7 leis, 7 princípios fundamentais que seriam esse tal manual secreto do universo. Tá, mas de onde é que vêm essas ideias? A origem delas é bem antiga, lá na filosofia do hermetismo. Todo esse conhecimento foi compilado num livro bem enigmático do comecinho do século XX, um livro chamado O Caibalião. Acredita-se que essa sabedoria toda venha de uma figura quase mítica, Hermes Trismegisto, que significa Hermes os 3 vezes grande. Só isso já dá um ar de conhecimento profundo testado pelo tempo, né? Então bora ver o que essas leis dizem. Vamos lá, mergulhando na primeira parte desse manual. As 3 primeiras leis são sobre a natureza fundamental do universo. É como se fossem os alicerces, a base, onde todo o resto se apoia. E a primeiríssima, a mais importante de todas, é o princípio do mentalismo. Olha, esse princípio aqui já muda tudo. A ideia é que o universo não é material, ele é mental. É como se fosse uma grande criação na mente de uma consciência universal, que eles chamam de o todo. Pensa num sonho. Quem está sonhando não percebe que faz parte da mente do sonhador, certo? A lógica aqui é parecida. Nós seríamos como pensamentos na mente desse o todo. Logo depois vem o princípio da correspondência, que basicamente conecta todos os níveis da nossa existência. Essa frase é super famosa e resume perfeitamente a ideia. O que ela quer dizer? Que os mesmos padrões se repetem em tudo, em todas as escalas. A estrutura de um átomo, por exemplo, lembra um sistema solar. O jeito que uma folha de samambaia cresce parece o delta de um rio. Existe uma harmonia, uma conexão entre o micro e o macro. E a terceira lei dessa base fundamental é o princípio da vibração. Isso aqui é fascinante. Significa que, na essência, tudo é energia em movimento. Nada está realmente parado. Para entender fácil, dá para pensar nas frequências de rádio. Existem várias estações no mesmo lugar, ao mesmo tempo, mas a gente só sintoniza uma de cada vez. Da mesma forma, matéria, pensamento, espírito seriam só níveis diferentes de vibração. Ok, se as 3 primeiras leis descrevem o que é o universo, as 4 próximas explicam como ele funciona. São as engrenagens, a mecânica que governa como tudo se move, muda e evolui. O princípio da polaridade, ele mostra que tudo tem um oposto. Mas o pulo do gato é que esses opostos são, na verdade, 2 pontas da mesma coisa. Calor e frio, por exemplo, não são coisas diferentes. São só graus de uma coisa só. Temperatura. O mesmo vale para o amor e para o ódio, para a luz e para a escuridão. É tudo uma questão de grau. Agora, o princípio do ritmo. Esse descreve como tudo na vida tem um fluxo e um refluxo, tipo um pêndulo. É só olhar para os ciclos das estações, para os altos e baixos da economia ou até para os nossos humores. Sempre existe um movimento para um lado, que depois é compensado por um movimento de volta para o outro. A sexta lei é uma que talvez soe bem familiar para todo mundo, o princípio de causa e efeito. É a base de muito da nossa ciência e da nossa lógica, né? Essa frase é poderosa. Segundo esse princípio, não existe acidente. Não existe coincidência. Tudo o que acontece é um efeito de uma causa que veio antes. Mesmo quando a gente não consegue ver a causa, ela está lá. O que a gente chama de acaso seria só uma causa que a gente ainda não entendeu. E por último, chegamos na 7ª lei, o princípio de gênero. E aqui, atenção, é super importante entender. Isso não tem nada a ver com gênero físico, masculino ou feminino. Esse princípio fala sobre o equilíbrio de energias. A energia masculina seria a energia que projeta, a força ativa, a faísca da criação. Já a energia feminina é a que recebe, a força que nutre, que desenvolve a ideia. Para qualquer coisa ser criada no universo, seja um projeto, uma obra de arte, uma nova vida, é preciso ter essas 2 energias trabalhando juntas. Ufa! Passamos pelas 7 leis. E agora, o que a gente faz com isso tudo? Bom, a ideia não é só saber, é usar esse conhecimento para mudar a nossa perspectiva, para começar a enxergar as regras do jogo que está acontecendo o tempo todo ao nosso redor.
Esse resumo aqui é perfeito. Os princípios se constroem um sobre o outro. Tudo começa na mente, segue o padrão assim como em cima, assim é embaixo. Tudo é energia, que se manifesta em dualidade, se move em ciclos, obedece à causalidade e, por fim, resulta na criação. São as 7 chaves para entender o tal manual do universo. E esse talvez seja o ponto mais importante de todos. Conhecer essas leis não é para ganhar superpoderes e sair manipulando a realidade. É sobre ter sabedoria. É sobre aprender a observar o fluxo do universo e fluir junto com ele, em vez de ficar remando contra a maré, sabe? Para fechar, fica uma reflexão. Depois de ouvir tudo isso, ao seguir com o dia, qual desses princípios vai ser o primeiro a ser notado em ação? Será o ritmo de uma conversa, a polaridade numa decisão ou, quem sabe, a causa por trás de um efeito inesperado? A observação é sempre o primeiro passo.